Meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos. Mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse vídeo vou liberar no nosso grupo de Telegram. Vou pedir aos irmãos que não estão no grupo do Telegram, entra na descrição, participa lá. Vou liberar esse vídeo e muitos outros vídeos que eu acho que são mais fortes, que não posso liberar neste vídeo. Bom, fala-se de 8.000 restos mortais de seres humanos encontrados no deserto do Saara, o maior deserto do mundo. 8.000 corpos, não uma vez, no espaço de 7 meses. Só que há alerta muito forte, infelizmente, a mídia está calada. Eu vi muita gente repercutindo essa informação, mostrando vídeos, compartilhando, pedir com que pessoas compartilham e explicando o que é que está acontecendo. Por que tantos restos mortais? Inclusive, esse vídeo é o último que acaba de aparecer. Dá para ver no vídeo quase mil corpos. Dá para notar. Está escrito aí atrás, no idioma africano, doutor, coisas assim, quer dizer, quer médico, urgente. Está acontecendo no maior deserto, como eu falei. Esse deserto aqui chama-se o deserto de Saara, que se encontra na Líbia. Aqui tem um deserto perigoso que está entre a República Chad, Egito, Algéria, Tunísia e Níger. Muitos perdem suas vidas nessa região todos os anos. Geralmente é 2, 3 mil pessoas, quase 4 mil pela primeira vez. Em 7 meses temos o relato de acima de 8.000 restos de seres humanos. Inclusive, tem vídeos onde você vai ver esqueletos, cabeças, etc, etc. As autoridades encontraram e contabilizaram, e isso está a vazar nas redes sociais. Bom, o que é que se passa? Para irmãos que não sabem, essa situação está ligada com a maior crise que está por vir no mundo todo. Crise migratória. Inclusive, já começou o ódio. A porta para isso já foi aberta. A Europa já se pronunciou, a América se pronuncia, inclusive o Brasil acaba de se pronunciar. O Brasil vai tomar um novo rumo sobre a imigração ilegal. Qual é o plano do sistema sobre isso? O que é que o sistema está colocando na mente dos povos? Bom, eu sei que talvez você ouviu muitos falando desse assunto, mas não entraram a fundo como vamos entrar hoje. Eu quero pedir que me acompanhe até o final. É muito importante que você saiba o próximo problema que o mundo vai enfrentar. Será incontrolável. Tá? Você vai ver as decisões da Europa, as decisões dos Estados Unidos da América, as decisões do Brasil e muitos outros países. Você vai ver que é o problema principal, global, agora. Tá? Bom, não esqueça de deixar like, inscreva-se, caso não for inscrito, ativa o sininho de notificações para poder receber os nossos próximos vídeos. Tá? Bom, estamos a falar do deserto da Saara, que tem a ver com o maior deserto, como falam, o maior deserto do mundo, que se encontra na África. Inclusive, dá para ver vários carros que passam todos os dias nesse deserto. Pessoas viajando, tá? Essas são pessoas que estão lutando para poder chegar na Líbia. Depois da Líbia, chegam para a Tunísia. Por quê? Porque a Tunísia é a porta fácil para a Europa. Inclusive, nós vemos muitos europeus reclamando, criando novas leis, reclamando por causa dos imigrantes que chegam em peso, inclusive muitos da direita, tá? No mundo todo, se pronunciam dizendo que esses só são soldados. Você já ouviu isso, né? Agora, o que é que se passa? As pessoas saem geralmente nesses países. Aqui, Gana é pouco, muito mais Nigéria, Níger, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, aqui. E essas pessoas, mesmo aqui, República Chad, Sudão, Etiópia, pouco, aqui também pouco, Centro-África, tem alguns. Eles avançam, tá, até aqui e entram na Líbia. Líbia, eles vão para a Tunísia,
para poder entrar na Europa, especificamente na Espanha. Depois, alguns avançam nos países aonde querem ir. Esse país, que é a Tunísia, antigamente recebia o dinheiro para conter os imigrantes, para desencorajar os imigrantes a atravessar, prender, dificultar, e muitos acabam não vindo mais aqui. Recebiam o dinheiro para fazer isso. Já faz um tempo, 2023, o governo desse país reclamou que não estão recebendo mais nada por isso. Inclusive, se pronunciaram. Disseram, a Espanha se pronuncia como se não quer os imigrantes. Mas ele facilita, eles se comportam como se tivessem a facilitar pessoas chegar aqui e atravessar. Mas na mídia eles tentam condenar esse país que é a Tunísia. Tá? Por que, por exemplo, o maliano não quer entrar aqui, depois de entrar aqui? Ele prefere vir aqui, depois vir aqui. Quem está aqui, aqui, em Côte d'Ivoire, ele pode até vir aqui, mas não vai vir aqui. Ele prefere vir aqui e depois vir. Porque no ano passado, aqui, muitos africanos dessas regiões perderam suas vidas. Aqui eles prenderam, tá? Eles colocaram na cadeia. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no ano passado, onde uma mulher teve o bebê dentro da cadeia. E levaram essas pessoas no deserto sem comida, sem água. E lá faz 50 graus de sol. Muitos morreram lá naquele deserto, ficaram lá dias e dias. Tá? E agora, nessa região, há perigos fortes aqui nessa região. Há perigo forte aqui. Tem grupos armados, tá? Aqui, que fazem ponto, você já sabe, de humanos, inclusive de droga, também, e de outras coisas nessa região. É um deserto gigante. Inclusive, as informações são que entre 3 pessoas que entram aqui nessa região, entre 3 que entram, 2 que conseguem sair, tá? Entre 3, uma pessoa desaparece. E como que essas pessoas desaparecem? São tantos perigos. Tem perigos que têm a ver com muita poeira. De repente, fecha o céu. É o maior do mundo. Fecha o céu. Inclusive, aqui, legalmente é proibido atravessar essa área. A área um pouco mais segura é aqui. A área segura é aqui. Só que esse país não permite pessoas aqui. Inclusive, as pessoas acabam entrando aqui, alguns entram daqui. Mesmo sendo perigoso. E pessoas desaparecem. A história acaba por aqui. Tá? Nem chegam aqui para procurar o caminho e avançar, atravessar o mar com barcos, etc., para poder chegar na Espanha. O que aconteceu, o que está acontecendo agora, antes de explicar isso? Eu sei que dias atrás vocês viram um barco que surgiu no Brasil. O Brasil está nessa área aqui, nessa região aqui. Tá? A Europa está nessa região. Um barco saiu daqui, tinha pessoas dessa nacionalidade, alguns daqui, alguns daqui. Chegaram aqui. Como chegaram aqui? Ao invés dessas pessoas avançar aqui para ir aqui, depois ir, ou então aqui e avançar, eles preferiram vir aqui, subir num barco, queriam vir em lateral para depois chegar na Europa. Só que eles perderam o caminho, o vento lhes levou, de uma forma errada, vieram parar no Brasil, que é muito distante. Olha isso. A Polícia Federal avançou nas investigações sobre o mistério do barco encontrado à deriva no Pará, com 9 corpos a bordo. Wesley Costa fala ao vivo de Belém e tem mais informações. Boa noite, Wesley. Boa noite, Oneg. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Jornal da Band. A análise feita pela Polícia Federal, através de documentos e objetos encontrados na embarcação, indicou que eles vieram muito provavelmente do continente africano. A suspeita é que eles tenham vindo da... Como eu estava mostrando aí, olha, Mali, o objetivo era ir aqui, para ir na Espanha, mas eles já acabaram perdendo o caminho, porque há vento forte nessa área. Vieram a parar no Brasil, tá? Mauritânia e de Mali. A polícia suspeita ainda que o número de vítimas pode ser ainda maior, tendo em vista que 25 coletes e capas de chuva foram localizadas na embarcação. A suspeita é que as mortes tenham sido provocadas por falta de alimentação e também de água, e que as vítimas eram jogadas no mar após morrerem. O barco artesanal não tinha nenhum tipo de propulsão, e o que faria que essa travessia da África até aqui levasse 6 longos meses. Temos visto como é que o mundo todo se pronuncia, a América se pronuncia sobre o fato da imigração ilegal que se
espalha. Você nunca se perguntou, será que quem está provocando isso? Será? O que é que se passa? Bom, eu sei muito bem que você já ouviu conversas como, porque essa aí estão a preparar uma G. A esquerda está a preparar a G. Essas pessoas que estão a entrar aí são militares, são terror, são... Você já ouviu tudo isso? Não tem dúvida alguma. Você já ouviu isso. Mas eu quero te dizer, é uma estratégia do sistema para que pensas assim, tá? E muitos, infelizmente, estão a pensar assim mesmo. Eu não fico feliz com muita gente invadindo os países dos outros de uma forma ilegais. Mas eu vou te reafirmar o sistema que está preparando isso, de uma forma organizada, estrategicamente. O sistema quebra a África, a maioria dos países da África, e o sistema está banindo o sistema de vistos para os africanos e está permitindo essa estratégia dessas travessias. E conseguimos ver a Europa, por exemplo, o país como Portugal é um dos países que facilitava os africanos que chegavam aí porque precisam da mão de obra barata, etc. E eles criaram uma nova lei. O Brasil Meio Dia fala sobre a situação de Portugal e mudanças nas regras para a imigração, um novo plano que inclusive endurece algumas das regras para entradas de estrangeiros no país. Essa medida inclusive exige que os imigrantes tenham um contrato de trabalho antes de se mudarem para Portugal, uma ação do governo que no entanto gerou dúvidas e elevou o alerta para a falta de mão de obra em alguns setores da economia. O Portugal entrou nessa fila, tá? A facilidade que havia, muitos iam para Portugal, ficavam um tempo, teriam um certo direito, depois, conseguiam um documento, um tempo, depois mudar de país, não existe mais. E países da Europa se preparam para poder escolher um lugar onde vão levar os imigrantes. Por exemplo, você pede asilo em um país determinado, eles vão te pegar, te levar em outro país. Por exemplo, o Reino Unido vai te levar na África, em Ruanda, um país onde direitos humanos não funcionam. A Itália está a preparar um lugar onde vai colocar os imigrantes, sabe aonde? Na Albânia. A Itália vai colocar os imigrantes nos próximos anos em Albânia. Inclusive, a Austrália construiu uma cadeia praticamente no mar, navio, mas aquilo é uma cadeia. E muitos imigrantes estavam morrendo lá, dentro do mar. Você fica no mar tempo suficiente, quando aceitarem o seu asilo, aí te coloca a viver com o povo australiano. Então, nós vimos também nos Estados da América, a defesa de Donald Trump é sempre imigrantes ilegais. Sabemos disso. E a França, vimos muitos andando nas ruas, reclamando pelos que eles têm visto. Agora, o que podemos esperar nos próximos dias? Eu sei que muitos aqui têm visto vídeos como esses, tá? Onde mostram manifestações no mundo todo, toda a Europa, ou a entrada de vários imigrantes, manifestações, etc. As reclamações, as cobranças nos governos, etc. A narrativa é que está entrando os soldados para a G civil. É uma narrativa que o sistema prefere que você tenha. É o pensamento que o sistema quer que você tenha. Na verdade, o que é que se passa? A Europa, Estados Unidos da América, um pouquinho, uma parte da Ásia, países como China, eles quebraram a África. Eu acho que eu expliquei aqui como é que a Europa ampliou a sua força na África. Eles precisaram colocar a peste bovina, peste que matou mais de 90% de carne da África, ou de animais, de agro-africana. E o que aconteceu? Eles conseguiram recuperar, pessoas enfraquecendo, recuperar as terras. Desde aquela época, eles pegaram tudo que poderiam pegar. E, inclusive, até hoje, 90% dos líderes africanos dependem da Europa e da América. E o povo descobriu,
fora da África conseguem ter uma vida mais ou menos melhor, embora vivendo como se fossem escravos. A maioria dos africanos estão a sair. A maioria. Olha a crise que está na África. Você não imagina. Falar é fácil. Você não imagina. Criticar é fácil. A crise que se passa na África neste momento, meu irmão, é inacreditável. Bom, o Brasil já se pronunciou também, o governo brasileiro está investigando, inclusive, dizendo que o Brasil está sendo usado, sempre foi usado, como a rota de imigrantes que querem avançar para Estados Unidos da América. Tá? Explicou várias coisas nessa matéria que eu estava acompanhando no dia mesmo que falaram disso, e a matéria do dia 6. O Brasil tem sido uma rota usada para os imigrantes que querem atingir o objetivo americano. Bom, eu moro no Brasil há muitos anos e eu conheci muita gente que passaram, que avançaram, mas é muita gente. Não 10, não 20, não... Quase todo mundo, quase todo africano que eu vi, haitiano, 90%. Eles chegam no Brasil, podem ficar 1 ano, 2 anos, depois já avançam. 1 ano, 2 anos. Por que eles avançam? É o salário, você sabe. Não conseguem ficar muito tempo por aqui, eles trabalham nas fábricas durante 1 ano, 2 anos, eles pedem a conta ou fazem acordo, pegam dinheiro, avançam para outros países, vão avançando até chegar nos Estados Unidos da América. Todos que eu já vi passando, indo, nenhum deles é o soldado, nenhum deles. Inclusive, eles eram trabalhadores, alguns trabalharam na BRF, alguns trabalharam... E eu conheci muitos outros que saem da África, já passou, você vê, já chegou. Se eu já vi mais de 100 pessoas que não são soldados, isso significa a mídia está a criar uma narrativa para preparar algo, fugir da responsabilidade do que se passa. O que é que está por vir? A troca da população. Hoje você consegue ver nas seleções, por exemplo, num país próprio europeu não quer fazer filhos, porque ele olha assim, vou deixar o meu filho numa Europa como essa, tanto estrangeiros, tanto marroquinos, tanto várias raças europeu, começa a olhar qualquer negro com os olhos de ódio, etc. Muitos africanos que estão na Europa, mesmo aqueles que moram lá 20 anos atrás, 30, me falam as coisas que estão acontecendo na Europa. Eles falam, pastor, aqui está complicado, até que eu que moro aqui há muitos anos. Está difícil. Então, estamos a ver a preparação de algo muito sério lá na frente. Inclusive, em algumas cidades europeias, você não encontra os próprios europeus assim. Por quê? O europeu, desanimado, não quer fazer filho, está olhando a Europa, desabando, e o africano, asiático, muçulmano, daqueles outros países, estão lá em peso fazendo filhos. Cada casal faz 5, 6, 7 filhos. O que é que vai acontecer? O próprio povo europeu não está se multiplicando. Inclusive, tem muitos homossexuais. Sabemos que a África não tem essa cultura de homossexualidade. Então, embora aqui possa ter casos assim isolados, mas não é hábito africano. A Europa é autorizado. Inclusive, a maioria de jovens de hoje preferem seguir esse caminho aí. Então, o europeu não está se multiplicando. O africano se multiplica, o asiático se multiplica dentro da Europa e eles são pagos para que possam se multiplicar. O que é que se prepara nos próximos dias? A mudança da população e a população que pode obedecer o sistema. Agora, você entendeu o que está por vir? Quem veio? Estava num país pobre, chegou com muita dificuldade, chegou naquele país, conseguiu a vida, conseguiu construir, conseguiu ter filhos, conseguiu futuro para seus filhos, a qualidade de vida, e pensa assim, nunca mais vou voltar no meu país. Uma pessoa dessa, seus filhos estão avançados, estão a ter melhores empregos, etc. Uma pessoa dessa vai obedecer o sistema. Tudo que o sistema quiser vai obedecer. E saibam que a esquerda ganhou no Reino Unido, não é? Se você vê bem, tem vídeos circulando que muitos imigrantes se alegrando com a vitória
da esquerda. Por quê? Não é porque gostam da ideologia da esquerda 100%. Não é porque gostam de tirar bebê no ventre. Não é porque gostam de certas coisas, inclusive ideologia de gênero. Não, mas é porque é o que lhes facilita morar nesses países aí. Será que estão a entender o que está acontecendo? Significa, será muito fácil doutrinar uma pessoa dessa do que aquela pessoa que sabe, aqui é o meu país, aqui é a minha terra, é isso que o sistema está a preparar para o futuro. Ora, porque o mundo já é do maligno. Eu repito essa palavra, eu repito para ficar na sua mente. Eu, como cristão, só vejo tudo e digo que a nossa redenção está chegando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Que a graça do nosso Rei Senhor Jesus Cristo cubra a sua vida e a sua família. Graças e paz, irmãos.